Boa noite, amigos. Nós estamos aqui aguardando mais 5 minutos para a gente começar a nossa tarefa. Nós gostaríamos que o Murilo, por exemplo, que já está aí conosco, sinalize para nós se você está me ouvindo bem, se o tom de voz está bom, Acho que está baixo. se está me ouvindo bem ou não. Acho que está baixo. Como é que você está aí, Murilo? O som está bom? Você pode falar para mim? Ou então o ciolinho? Bota um pouquinho mais. É só para Aí. a gente saber. Está me ouvindo bem então, né? Podemos manter esse tom de voz, está bom aí para vocês? Ah, ótimo. O ciolinho está me sinalizando que está ouvindo bem. Está ótimo. Então assim a gente fica mais tranquilo. Só pedir a vocês, então enquanto eu não entro na tarefa, a gente pode ir cumprimentando Joyce, né? Ciolinho, agora o Murilo, a Joyce dando aí um sinal de que está tudo bem. Muito bom. Nós vamos só fazendo aqui, então, essa pausazinha, às 8 horas, ou seja, 20 horas, se Deus quiser, a gente começa. O nosso tema, para quem ainda não sabe, nós vamos anunciar depois novamente, é energia mental e autocura, onde nós vamos falar alguma coisa que tem muito a ver com o problema de hoje, que é a ansiedade. Então nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. Agora nós estamos aqui com o estúdio Belle Salão, Nara, a Nara também aí, chegando. Uma boa noite para todos vocês, um prazer estar aqui. Dentro de uns 2 minutos, mais ou menos, a gente começa, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Ah, e o Murilo botou lá que a imagem também está boa, então está tudo, graças a Deus, sob controle, né? Que bom. Agora a Lucimara também está chegando. Boa noite, Lucimara. Depois vocês me perdoem quando eu começar a falar e já não vou mais poder cumprimentá-los, né? Porque aí eu sairia do foco. Mas enquanto a gente está aqui, né, a gente pode ir conversando. A Joyce dizendo que a CEJAP lhe agradece muito. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aí com vocês nessa convivência, né? Isso faz bem para todos nós. A CEJAP é uma casa muito bacana, a gente gosta muito da CEJAP, do pessoal lá. Estamos sentindo falta. Agora é o Marcos também, né, que está aí entrando. Regina Valori. Ah, quanto tempo, a Regina Valori, olha só. Lutex Siqueira, parece seu nome assim, né? Lutex, a Regina, boa noite. Isso aí. Nós temos agora só mais alguns 30 segundos no máximo e nós vamos começar, tá? Ok, então nós primeiramente agradecemos a vocês que estão aí nos ouvindo, não é? Muito obrigado pela audiência. E nós vamos começar a nossa atividade da noite
E ainda que um pouquinho diferente de uma reunião doutrinária, mas a gente não pode deixar de fazer uma leitura, não é? Para que a gente possa sintonizar bem as nossas ideias. Como nós vamos falar alguma coisa hoje de ansiedade, não é? Com esse tema da noite que nós vamos voltar a falar para vocês depois, o título, nós vamos tomar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 3, Romano. Kardec recortou o seguinte trecho lá do Evangelho, quando Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Nós vamos ficar só com essa citação para começarmos a nossa reflexão da noite. Mas antes nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos inspire, que nos ampare, que nos oriente, para que nós possamos, ao refletir sobre o tema da noite, se possível, levar algum consolo, algum conforto, que a doutrina, como o Consolador prometido, consegue fazer com todos nós, que possamos acalmar nossas mentes, corações, abrir os nossos entendimentos e buscar nessa noite, mais uma vez, os ensinamentos da doutrina para que eles possam nos ajudar nessa caminhada que temos à nossa frente, diante desses desafios que têm nos convidado a todos a uma atitude de mais fé, de esperança e de coragem. Que Deus nos abençoe para que possamos iniciar a nossa tarefa. Muito bem. Então, mais uma vez, agradecendo a vocês que estão chegando, não é? E vamos ao tema da noite. Nós vamos falar alguma coisa hoje com vocês sobre energia mental e autocura. Esse tema nós nos inspiramos para falar sobre ele há muitos anos atrás, num livro do Alírio de Cerqueira Filho. O Alírio, para quem não sabe, é um psiquiatra espírita, militante na doutrina, tem bastante experiência, não só da área médica, da área psiquiátrica ou da psicoterapia, como também tem experiência na área mediúnica. É um espírito atuante, então nós entendemos que é uma boa referência para a gente trazer para os nossos amigos. E ele escreveu um livro chamado Energia Mental e Autocura. Depois, se vocês puderem, dê uma olhada com mais detalhe. Nós vamos dar um recorte de alguns tópicos desse livro e também colocando outras ideias, porque a gente não fica preso a um livro só. Mas a nossa fala vai estar mais centrada nesse livro. Por que que nós achamos importante falar desse assunto, energia mental e autocura? Porque isso, quando nós fizemos essa palestra, talvez pela primeira vez, sei lá há quantos anos, está aí disponível no YouTube, já há muitos anos atrás, nós já convivíamos com a ansiedade. A ansiedade é uma situação que vem crescendo no mundo cada vez mais. Só que com essa pandemia, a coisa ficou mais crítica. Muitas pessoas que talvez tivessem lá um certo grau de ansiedade, mas não preocupante, estão agora vivendo outras realidades e a questão está ficando assim muito crítica até. Eu diria que é um outro tipo de pandemia, né? Enquanto nós estamos às vezes muito preocupados com o coronavírus, um outro vírus, de uma certa forma, está proliferando na nossa sociedade. Por quê? Porque nós temos dificuldade de lidar com perdas. Algumas delas são não tão difíceis, mas outras são muito difíceis de lidar. A perda afetiva é uma perda muito difícil de lidar, pode gerar muita dor, ansiedade, depressão. A perda de saúde é outra coisa que também afeta muito a qualquer um de nós. Nós conseguimos lidar bem com o dia a dia
nossas dificuldades, algumas doenças, mas quando há uma perda significativa da saúde, isso costuma nos abater profundamente. E uma outra perda também muito difícil de lidar, a verdade é essa, não adianta a gente dizer, eu sou espírita, eu acredito em Deus, mas ela realmente é desafiadora, é a perda financeira. E essa pandemia colocou muito em evidência esses 3 tipos de perda. Pessoas com perda de entes queridos, que é uma situação dolorosíssima para a maioria das pessoas enfrentar. Quando a pessoa não tem a perda, tem o medo de perder, que no final das contas também é muito complicado, gera muita ansiedade. Perda da saúde começa às vezes por algum problema grave e a própria ansiedade se torna ou depois um outro fator de agravamento, né? E não raro a ansiedade, dependendo do grau que ela alcance, passa a ser o problema pior que a pessoa passa a enfrentar. Então é um assunto que a gente precisa buscar refletir um pouquinho para ver o que a doutrina, ou o que o alívio, à luz da doutrina, ou à luz da ciência combinado com a doutrina, o que nós podemos tentar trazer para a nossa reflexão nessa noite para nos ajudar. Então, mais uma vez, a perda afetiva, a perda de saúde, a perda financeira, são 3 tipos de perda que estão muito no ar no momento. Muito no ar. Temos irmãos nossos que perderam o emprego nessa atual condição e estão assim com muita dificuldade de vislumbrar uma saída, pelo menos de forma mais imediata. De sorte que a intranquilidade, que nós quisermos usar um termo mais simples, está campeando. Há um sentimento de intranquilidade, de angústia, uma preocupação com o futuro, tudo o que favorece efetivamente a ansiedade. Porque a ansiedade, se nós tivéssemos que falar assim, o que é a ansiedade? A ansiedade, se nós tivéssemos que falar numa frase, nós diríamos que a ansiedade é o medo de não sei o quê. Quando você está com medo, não sabe de quê, isso é ansiedade. Uma outra forma de definir a ansiedade de uma maneira bem simples, se tivéssemos que falar numa única palavra, é inquietação. A mente está inquieta. Então, independente do que a gente esteja enfrentando, todos nós estamos sendo desafiados, então é bom que a gente reflita sobre essas coisas que vamos falar um pouquinho aqui. Então vamos ao assunto. Para a gente falar desse assunto, para entender de que forma a gente pode lidar melhor com isso, vamos pensar inicialmente na questão da energia mental. A energia mental todos nós a temos, todos nós temos um corpo e uma mente. Mesmo aquelas pessoas que não admitem a existência da alma, um materialista, por exemplo, ele pode não admitir a existência da alma, pode não admitir que exista vida após a morte. E com isso, quanto consolo que poderia ter e não consegue usufruir desse conforto, mas tudo bem. Mas mesmo o materialista, ele, analisando a si próprio na sua realidade, ele sabe que ele é um corpo físico, isso ele não tem a menor dúvida, e ele tem um algo além do corpo físico que nós chamamos de mente. Então qualquer ser humano consegue perceber claramente essa realidade, ele consegue tomar consciência do corpo que ele tem, corpo físico, nós estamos aqui agora com o nosso corpo físico, e consegue tomar consciência de que há um algo que a gente possa chamar de mente. O materialista acha que essa mente é apenas uma função do cérebro. O cérebro, quando cessar sua atividade pela morte, tudo fica zerado. E nós espíritas, principalmente, sabemos que não é assim. A mente é um departamento importantíssimo do espírito. O espírito se vale da mente, depois ele se vale de um corpo sutil chamado perispírito e se vale de um corpo físico quando nós estamos encarnados. Muito bem. Então, se nós quisermos
lidar um pouco melhor com a ansiedade, nós precisamos entrar um pouquinho, ainda que seja de forma mínima, nesse domínio da mente. Um pouquinho, entender um pouquinho que seja isso. Então a energia mental é a energia da mente. Todos nós a temos. Alguns têm uma energia mental mais firme, mais poderosa. Outros, uma energia mental talvez incipiente, vacilante, mas todos nós temos. Então, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, vamos a um ponto básico. A energia mental, conforme está lá no livro do Alírio, para a gente refletir, ela se baseia, na verdade, num triângulo. Então, nós temos o pensamento, que gera um sentimento e que gera vontade, que gera pensamento, que gera sentimento, que gera vontade, que gera pensamento. Então, fica aí, esse círculo, não é? Algumas pessoas acham que não começa tudo no pensamento. Acham que primeiro começa no sentimento e depois que vem o pensamento. Em termos práticos, isso não traz muita diferença. Mas os estudiosos, do modo geral, esses que estão estudando mais por esse ângulo que nós vamos colocar aqui, é bom que se coloque isso, eles entendem que primeiro vem o pensamento, depois o sentimento, depois a vontade, depois o pensamento e nesse formato. Por quê? Porque eles trazem uma coisa que talvez muitos de nós nunca pensamos. É que nós temos pensamentos inconscientes. Muitos de nós talvez nunca tenham pensado nisso. Eu tenho pensamento inconsciente? Temos. Eles são tão rápidos, eles se processam de uma maneira tão rápida que a gente não tem consciência deles. Mas se a gente ficar aqui divagando e falando, isso não vai ajudar. Vamos logo a um exemplo prático, porque com o exemplo prático fica mais fácil de entender, né? Vamos imaginar que você está fazendo alguma coisa, ou andando na rua, está em casa, em algum lugar, e de repente bate assim um tipo de tristeza que você não sabe de onde. Então você acha que tudo começou por um sentimento. Baixou uma tristeza, que na verdade é uma emoção, que se manifesta no corpo. Ela tem resposta no corpo. Puxa, me deu uma tristeza aqui, não sei por quê. A maioria de nós não sabe por quê mesmo. Só que se você aprender a investigar melhor, e essa investigação, esse autoconhecimento é importante, você vai ver que, na verdade, essa tristeza ela não surge do nada, ela surge de um pensamento. Só que esse pensamento, ele não é consciente. É um pensamento automático. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso novamente, do pensamento automático. Então, às vezes você tem um estímulo, você nem sabe qual é, passando na rua, algo te remeteu a algo que você também não tem consciência. Outra hora você está fazendo alguma tarefa e, de repente, muito rapidamente, entra na sua mente um pensamento ligado a alguma preocupação, alguma coisa. Enfim, nós temos um estímulo que gera uma resposta no corpo. Estou falando aqui, por exemplo, de uma emoção muito básica, que é a tristeza, só para exemplificar. Poderia ser raiva, poderia ser medo, podem ser várias situações. A ansiedade, por exemplo, ela está muito ligada ao medo. Nós, geralmente, quando estamos ansiosos, nós estamos com medo de alguma coisa, que possa acontecer alguma coisa. A forma mais comum de ansiedade que nós temos é a preocupação, ficar extremamente preocupado, sempre preocupado. Olha, você só está preocupado com alguma coisa porque você está com medo de que alguma coisa desagradável aconteça. Você nunca vai ficar preocupado com uma coisa que não te amedronte, com uma coisa que seja agradável para você. Então, normalmente, a ansiedade, nesse nível que nós estamos falando, porque a ansiedade até um certo nível ela é necessária, é ela que toca a vida. Nós temos que ter uma vontade de fazer as coisas, uma certa ansiedade natural. A partir de um certo momento ela se torna doença. E aí passa a trazer uma série de consequências. Então vamos lá. Então entender primeiramente isso,
né? Se nós quisermos colocar esse modelo, sempre lembrando que alguns autores, algumas outras escolas podem ter outros modelos. Esse modelo, para a gente trabalhar com ele, ele é bom porque ele é simples. Tudo começa num pensamento, que gera um sentimento, que gera uma vontade, que gera um pensamento e assim por diante. Muito bem. Então, vamos adiante, vamos raciocinar agora um pouquinho mais sobre essa questão. O Alírio, ele fala lá, ele vai lembrar, e isso sempre está baseado na ciência, né? E estuda hoje o comportamento humano, ele vai dizer o seguinte, que a palavra veste o pensamento. O que ele quer dizer com isso? Que nós, depois que entramos no campo da razão, nós vamos gradativamente aprendendo a traduzir nossos pensamentos através de palavras. Veja, o tempo todo que eu estou conversando com vocês, eu elaboro alguma coisa na minha mente, mas vocês só conseguem acompanhar o que eu estou elaborando porque eu estou traduzindo isso num código, que é a palavra. Para ficar bem simples, imagina que você agora resolva fazer um planejamento para amanhã de algo que você vai fazer. Você senta e pensa em algo que você vai fazer. Se você observar direitinho, você vai colocar tudo em formas de palavras. Você vai dizer assim, por exemplo, só para dar uma ideia. Amanhã, às 10 horas, eu vou sair de casa, vou pegar o carro, vou lá em tal lugar. Depois eu vou ligar para fulano. Tudo que você está elaborando na mente, você, para você mesmo, você fala na forma de palavras. Isso é importantíssimo. Tanto que nós temos essa necessidade que quando você tem um impacto emocional muito forte, você diz o quê? Eu não sei explicar, não sei descrever. Ou seja, eu estou tão impactado que eu não consigo traduzir isso na forma de palavras. Então, vejam bem, esse é um ponto interessante para a gente refletir. A palavra tem muita força. Porque se a palavra, não é, ela veste o pensamento, quando você fala alguma coisa, você evoca um pensamento. E muitas vezes ele não é claro para a gente. Ele está nesse nível inconsciente, são pensamentos automáticos. Mas se a pessoa diz assim, eu acho que não tem saída para isso. Isso é seríssimo. Ao dizer isso, ela está falando uma palavra que vai evocar um pensamento que vai gerar um sentimento de quê? De alegria? De coragem? Claro que não. Então, a gente precisa pensar nisso. As palavras têm muito poder, porque elas vestem o pensamento. Então, elas trazem um pensamento de alguma maneira em nossa mente. Há um diálogo interno em nós, que é uma verdadeira falação mental. Talvez você já tenha feito esse exercício, já tenha feito essa experiência, mas, desculpe, eu vou falar para quem nunca fez. Eu vou partir de um princípio que eu estou falando para pessoas que possam estar ouvindo isso de alguma forma, como ainda alguma novidade. Não acredito que isso exista, mas sempre alguma coisa pode soar como novidade. Experimente fazer o seguinte, hoje mesmo, se você quiser, depois dessa palestra, na hora que você achar mais conveniente, você senta numa poltrona, numa cadeira, ou de uma forma que você achar melhor, experimente olhar para o que se passa na sua mente. É muito provável que você vai perceber que na nossa mente tem uma verdadeira falação mental. A gente fica o tempo todo como se estivesse conversando uma coisa e depois outra, e mais outra, e mais outra. É uma falação mental. Quando o quadro de ansiedade se acentua, essa falação aumenta e traz sofrimento para as pessoas. Por isso que o caminho para começar a pensar em como lidar melhor com a ansiedade passa por essas reflexões. Tomar consciência.
eu tenho pensamentos que ficam rodando dentro da minha cabeça e isso fica assim, num tumulto, é uma falação mental. Outra coisa que nós, ainda antes de prosseguirmos, precisamos estabelecer é que a gente costuma dizer que a gente agiu sem pensar. Nós tivemos, às vezes, alguma coisa que acontece e a gente responde ou a gente age de uma maneira inadequada. Depois alguém fala ou a gente mesmo se desculpa, dizendo desculpe, mas quando eu vi já tinha feito, eu fiz sem pensar. Olha, que você fez de uma maneira inadequada, tudo bem. Agora dizer que você fez sem pensar, não. Isso não existe. É aí que dá essa diferença nesse modelo, porque a gente, às vezes a palavra pensar não tem o significado que a gente deveria colocar agora aqui na mente. Você não age sem pensar, você age sem refletir. Existe uma coisa chamada pensamento automático. Quando ocorre um estímulo, a gente responde de forma tão automática que a gente não sabe o que está fazendo. Então, imagina, por exemplo, só para dar um exemplo dentre tantos, imagina alguém que tem uma crença que diz internamente o seguinte: olha, eu não levo desaforo para casa, não aceito que ninguém me passe para trás. Se alguém fizer alguma coisa que me desagrada, vai levar o troco na hora. Se você tem isso como valor, como crença dentro de você, isso é forte dentro de você, toda vez que houver uma mínima ofensa, você vai agredir e vai reagir de uma maneira muito forte. Pode ser que você, num determinado momento, faça isso de uma maneira tão inadequada que você pede desculpa, pelo amor de Deus, me desculpe, eu não pensei. Pensou sim. Como que eu pensei? O pensamento é automático. Então agora nós vamos entrar com um conceito interessante, importante, que está lá no livro, para a gente refletir, que são as chamadas crenças. Os pensamentos automáticos, esses que nós não temos consciência dele, eles ficam na forma de crenças. Crença aqui não é no sentido religioso. Crença aqui é no sentido em que acredito, no que eu acredito. E existem, então, crenças negativas e positivas. Todos nós, possivelmente, tivemos, ao longo da nossa vida, ainda que da atual, influências positivas que deixaram crenças boas com a gente, e isso nos faz bem. As crenças positivas, nós não temos que nos preocupar com elas. Graças a Deus que nós as temos. Mas muitas vezes nós temos crenças negativas e nós não sabemos o quanto elas nos prejudicam. Não temos consciência delas. Elas trabalham num nível subconsciente, mas elas estão lá. Então essas crenças negativas é que precisam vir à tona, porque muitas vezes a gente não tem a menor consciência que são elas que respondem pela depressão ou pela ansiedade que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que o modelo vai resolver todos os casos de ansiedade, nem todos os casos de depressão. Mas muitas dessas coisas comuns do nosso dia a dia estão ligadas a essas crenças negativas que a gente não tem consciência delas. Na medida que a gente tome consciência, a gente pode vir a criticá-las. Pode criticar a validade delas. A partir daí pode começar a ocorrer uma mudança. Mas se eu sequer tomo consciência, se eu nunca me dou o trabalho de refletir sobre o que está acontecendo, não vai ter chance da gente consertar uma atitude inadequada. Vamos ter um pensamento automático que vai gerar um sentimento que vai gerar sempre a mesma ação. Vai ser um círculo vicioso. Sempre que acontecer aquele estímulo, nós vamos responder daquela forma. Ora, se essa forma não está sendo conveniente, nós precisamos entrar aí dentro desse circuito. Vamos falar só mais um pouquinho ainda de crença, só para a gente entender o poder das crenças. Se você for na internet, você vai ver que tem lá uma experiência que você pode ler sobre ela,
Eu nunca fiz pessoalmente, confesso. Apenas li. Mas se puder um dia, quem sabe, hein, eu até pudesse fazer. É você pegar um copo, pega um copo vazio, coloca uma pulga dentro desse copo. Se você colocar a pulga dentro desse copo, a pulga é da natureza dela pular, ela fica pulando. Então ela não vai ficar presa dentro desse copo, ela vai pular e vai sair do copo. Agora imagine que você pega e coloque uma tampa no copo. Aí essa pulga vai bater na tampa e voltar. Ela não consegue sair. Ela bate na tampa e volta, bate e volta, bate e volta. Ela vai ficar fazendo isso durante um bom tempo. Até uma hora que ela não vai mais bater na tampa. Olha que coisa curiosa. Ela não bate mais na tampa. Antes de chegar na tampa, ela volta. Ela pula até uma certa altura e volta. Ela não bate mais. Ela volta. Ela criou um condicionamento. Agora você pode tirar a tampa. Ela nunca mais vai sair do copo. Porque, para todos os efeitos, para ela, no condicionamento dela, a tampa continua existindo. A única maneira agora dela sair do copo é se você fosse psiquiatra de pulga e conseguisse conversar com essa pulga e dizer para ela que aquela tampa não existe mais. Fora disso, não há como. Aí a pergunta é, quantas tampas nós temos na nossa mente? Quantos nãos? Quantos não posso? Quantos não tenho condição? Imagine então se por uma infelicidade, pai, mãe ou alguém que teve influência sobre nós, sobre você, colocou na sua mente, você não presta, você é um incompetente, você não vale nada, ou coisa do tipo. E se nós, fruto de um bullying lá na infância, ou de uma educação distorcida, nós colocamos crenças negativas na nossa mente, que afetam profundamente a nossa autoestima e conspiram o tempo todo contra nós. Então, essa questão da crença, eu peço que você reflita um pouquinho. Aqui não tem exagero nenhum. Todos nós temos crenças, positivas ou negativas. As pessoas que costumam realizar algo que nos cria até uma admiração são pessoas geralmente que têm crenças positivas. Diante de um obstáculo, elas não reagem como nós reagimos. Ao invés delas se entregarem ao desânimo, ou tentar arrumar culpados, ou ficar lastimando da vida e coisa do tipo, elas olham para o obstáculo de uma forma diferente. Elas olham para o obstáculo como uma oportunidade de crescimento. É um negócio meio esquisito para a maioria de nós. Por quê? Porque ela tem crença positiva. E muitos de nós trazemos crenças negativas. Então, se nós entendermos isso, não é? Nós vamos começar a ter possibilidade de fazer um modelo, que é onde a gente quer chegar. Nós falamos, então, do pensamento automático, que gera um tipo de crença, que pode ser positiva ou negativa. A positiva, ótimo. A negativa, a gente precisa trazê-la para a nossa consciência, para podermos lidar com aquilo e mudar. A boa notícia é que nós podemos mudar. E a boa notícia mesmo é que você pode estar com 60 anos, 70 anos, pode estar perto de desencarnar. Você pode ter uma crença negativa que trouxe uma série de dificuldades para você a vida inteira. Mas você pode ter um momento em que você toma consciência disso e muda. Nós sempre podemos mudar. E nós espíritas, então, temos certeza disso, porque nós somos espíritos imortais. Uma encarnação é uma coisa importante, mas é uma coisa muito pequenininha dentro de uma coisa
muito maior, que é a vida eterna. Nós já vivemos vida sem conta e vamos viver pela eternidade. Jesus diz o seguinte: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ora, todos nós temos saída, todos nós temos solução, seja o que for. Se não for agora, é amanhã. Se não for amanhã, é depois de amanhã. Se não for nesse ano, é o ano que vem. Mas não tem como. Nós fomos criados para a felicidade. E essa é a grande mensagem de otimismo que a doutrina nos traz. Se você for no túmulo de Kardec, tem uma frase magistral lá, que resume o pensamento espírita: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, não temos dúvida disso. Nós nascemos, quer dizer, na verdade renascemos, mas nós nascemos, vivemos, tá? Morremos, no sentido que a gente costuma falar, e renascemos. E vamos num progresso infinito. É a lei do progresso. Então, mais dia, menos dia, na misericórdia divina, todos nós encontraremos soluções para as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Talvez hoje a gente não consiga lidar com aquilo. Talvez a gente esteja pegando força de algum lugar, pegando recursos de alguma forma para poder finalmente enfrentar. Mas, como diz Emmanuel, só existe uma solução para qualquer problema. Ele não fala assim, este ou aquele. Só existe uma solução para qualquer problema: enfrentá-lo. Talvez a gente esteja com tantas angústias, tantas deficiências, que a gente não esteja conseguindo enfrentar. Mas nós vamos precisar buscar, de alguma maneira, recursos para conseguir enfrentar. Porque a única solução que existe para o problema é ir ao encontro dele, é enfrentá-lo. Então o Alírio vai colocar uma ferramenta interessante. Essa ferramenta, outros autores, eu pesquiso o assunto, não apenas no autor, tem outros autores, colocam as mesmas ideias com outros nomes. Mas essa ferramenta, tal como ele colocou lá, é muito interessante, eu gosto, porque ela facilita para a gente lembrar os passos que a gente precisa dar para fazer o quê? Para tomar consciência desses pensamentos negativos que a gente tem. Ao invés de ser envolvido simplesmente pelo pensamento, a gente começar gradativamente a tomar consciência. Que ferramenta é essa? Ele chamou essa ferramenta de PARDA. P de perceber, A de aceitar, R de refletir, D de decidir e A de agir. No início, é igual andar de bicicleta. Que coisa difícil. Nossa, eu nem consigo lembrar os passos. Nossa, parece muito difícil. É igual andar de bicicleta. Mas você começa. E vai, até que você automatiza uma série de processos, daí a pouco você está fazendo até piruleta. Então, o grande problema de usar essa ferramenta é que às vezes a pessoa quer usá-la em coisas grandes. Aí não dá. Você não começa aprendendo a dirigir carro, já sendo colocado no rush, 6 horas da tarde, naquele movimento horroroso, aquele engarrafamento, e você ali aprendendo as primeiras noções de como dirigir. Você vai ficar apavorado. Vai dizer, não funciona. Deus me livre, que coisa difícil. Mas se você quer realmente aprender a dirigir carro, você vai começar com as lições mais simples, depois primeiro um treinamento teórico para entender certas coisas, depois vai para os exercícios práticos, lá numa ruazinha deserta, com aqueles passozinhos ali bem simples, né? Aquelas vacilações naturais, e vai ampliando. Um dia você vai estar tão bem que você vai entrar no rush, ainda o coração vai pular um pouquinho,
depois aquilo passa a ser rotina, daí a pouco você faz daquilo da forma mais natural. Tudo é assim na vida. Não é? Graças a Deus, tudo é assim. É uma lei que Deus criou que nos permite estar em crescimento. A gente vai agregando e aquilo que é difícil hoje, a gente repete até que fica mais fácil, depois vai fazendo, enfim. Então o Parda pode lhe parecer, assim de princípio, uma coisa muito difícil. Você vai ter que escrever Parda e botar lá perceber, aceitar, refletir, decidir, agir. Não sei nem como é que faz esse negócio. Procure fazer da forma mais simples possível. Então vamos lá, como é que a gente pode usar essa ferramenta? Para isso nós temos que explicar ainda uma coisa importante. Na nossa mente, nós temos 3 movimentos básicos. Olha como é que as coisas são simples, né? Quando você fica sabendo que para você fazer alguma coisa tem 15 passos, você até desanima. O Parda tem 5 passos. E o que eu vou falar agora são apenas 3 situações para a gente entender. Quando nós temos um estímulo qualquer, e vamos dar o exemplo, já que falei da tristeza, eu poderia ter falado da raiva, poderia ter falado do medo, poderia falar de qualquer coisa. Mas já que falei da tristeza, vamos ficar com a tristeza hoje. Tá? Você está assim, bem, tudo tranquilo, de repente bate uma tristeza assim do nada, um sentimento de vazio, ou um sentimento de que algo não está bom, mas você também não sabe, uma tristeza indefinida. Como não é nada muito grave, não é nada muito sério, não é um impacto de uma notícia muito difícil, dá para você treinar o Parda. Para começar, comece por coisas pequenas, pequenos aborrecimentos, pequenas insatisfações, uma tristeza leve, coisa do tipo. Qual é a tendência nossa quando a gente tem um estímulo que nos leva a uma tristeza? A gente nem sabe como é que entra na questão. A gente não sabe que tem pensamento automático, não sabe nada. Simplesmente bate uma tristeza e a gente começa a ruminar aquela tristeza. Começa a ruminar. Talvez um fato desagradável que aconteceu lá no passado e a gente se entrega àquela ruminação e fica ruminando, sem se dar conta que quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo energia mental. Você pode perder tanta energia que você entra em desânimo. Dependendo do desgaste, você fica totalmente arriado, como diz o outro. Não consegue ter força para fazer as coisas. Então a ruminação, ela não resolve nada. Você tem um estímulo e tem uma resposta automática que fica ali ruminando, até talvez uma exaustão. Qual é o caminho normal da gente quando entramos nessa situação que a gente poderia chamar de invigilância, como Jesus falou? Totalmente invigilantes, somos envolvidos e nos deixamos levar. Depois que a gente cansa, provavelmente nós vamos tomar uma outra atitude. Olha, sabe uma coisa, não quero mais pensar nisso não. Vou dormir, eu vou dar uma volta. Uma outra pessoa, infelizmente, faz coisa pior, vai beber. O outro vai fumar. Outros vão para um shopping, num sentimento estranho dentro de si, sem saber, e começa a comprar compulsivamente. Outros atacam a geladeira, começam a comer compulsivamente. Existem inúmeras compulsões hoje, todos nós sabemos. Então, o que acontece basicamente é isso. Um pensamento, estou dando um exemplo para a gente extrapolar depois para outras situações. Você tem um exemplo de uma tristeza, você fica ruminando até uma exaustão, possivelmente, e depois, num mecanismo de defesa, você faz o quê? Foge daquilo, dizendo, não quero pensar mais nisso, deixa eu me envolver com outra coisa. Só que o problema não está resolvido, é uma tristeza que você não sabe como ela começou, não sabe de onde ela vem.
você não se conhece, você jogou a sujeira debaixo do tapete. Ela vai voltar, e vai voltar nas horas mais inoportunas. A maioria de nós viveu isso até agora e foi levando a vida e foi tocando. Só que essa sujeira embaixo do tapete, ela pode começar a acumular demais. Acumula um pouco hoje, um pouco amanhã, depois, anos, anos e anos, até uma hora que você tem uma crise e não sabe por quê. Não percebeu que tinha essa sujeira embaixo do tapete. E que hora é que normalmente isso acontece? Na hora que bate um coronavírus. Sempre teve uma tristezinha, sempre teve lá uma ansiedadezinha, sempre teve uma coisa, mas nunca ligou muito, foi rolando. Ora ruminava, ora arrumava uma fuga e foi tocando a vida. Só que de repente algo acontece mais impactante e aí aquela sujeira debaixo do tapete, ela vem para a superfície e a pessoa se assusta. Tem uma crise de ansiedade no nível mais alto, podendo chegar até ao pânico, e a pessoa fica apavorada. Então, como seria a forma, então, de agir corretamente? Se ruminar, não resolve. Se fugir do problema também não resolve, e nós vimos que até Emmanuel também diz isso, não é só a ciência. Qual é a saída? A saída está naquilo que Jesus chamou de vigilância. Tomar consciência do que está acontecendo. Depois que tomar consciência, é possível tomar uma atitude racional, uma atitude equilibrada, sair daquele círculo vicioso. Então essa é a questão do Parda. Eu vou agora, para ir caminhando para o final, dar só uma ideiazinha para você que está me ouvindo. Se você achar que o assunto é interessante, pegue o livro depois, vai estudar, vai refletir, porque isso aqui é uma fala. É para despertar um interesse. É para dizer, olha, tem saída, tem solução, mas precisa estudar. Precisa investir um tempo nisso. Mas existe saída. A saída está em tomar consciência daquilo que até agora foi automático e que fez a gente agir de forma mecânica, como se fosse um autômato. Passarmos a ser realmente gestores da nossa emoção, do nosso dia a dia. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível. Além de não ser impossível, é necessário que a gente invista nisso, porque é a qualidade de vida nossa que está em jogo. Se uma pessoa estiver dominada por muita ansiedade, você pode colocá-la num palácio, pode colocar todos os bens materiais à disposição dela, ela não vai usufruir nada. Ela não tem qualidade de vida. Uma pessoa numa vida extremamente simples, mas muito simples, pode estar 10-0 na frente da outra, porque tem qualidade de vida, tem qualidade de emoções. Então precisamos entender isso. É importantíssimo isso na nossa vida. A saúde mental, ela é de um poder enorme. Eu não estou falando aqui como autoridade, não estou dizendo para vocês que não tem minhas dificuldades, nada disso. Estamos trazendo um tema para a gente refletir, para a gente pensar. Puxa, essa tal de ansiedade, ela pode roubar a minha alegria de viver, minha satisfação, eu ficar o tempo todo envolvido só com a minha mente, com meus pensamentos. Como é que eu faço para sair disso? Então vai aqui a dica, não é? Nem ruminar e nem fugir. Fazer o quê? Essa tomada de consciência. Como? Uma das propostas, essa ferramenta chamada Parda. Como é que seria? Aconteceu a tristeza, vamos pegar o caso da tristeza, que a gente vai com o mesmo exemplo para entender. Aconteceu a tristeza, ao invés de ficar ruminando, ou tentar se distrair para jogar aquilo para debaixo do tapete, fala, não, o que está acontecendo comigo? Tomar consciência. Eu estou com um sentimento de tristeza.
Não sei de quê, não sei porquê, mas estou. Aí você lembra do modelinho, um pensamento gera um sentimento que gera uma vontade. Tem gente que sente vontade de chorar, tem gente que sente vontade de desaparecer, sei lá que vontade que dá na cabeça. Então você tomou consciência, eu estou com um sentimento de tristeza, esquisito, não sei nem de quê, mas estou. Então você sabe que tem um pensamento por trás ou por baixo disso. Que pensamento? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas se você começar a se interessar por isso, você vai começar a descobrir. Porque você vai investir agora a sua atenção nisso. Mas o importante é saber, eu estou com esse sentimento de tristeza. Aí a gente começa a lamentar, reclamar, falar, lastimar. Também com aquele pai que eu tive, aquela mãe que eu tive, ou aquele pai que eu não tive, aquela mãe que eu não tive, aquela educação que eu tive, que eu não tive, ou então um governo, sei lá o que a gente arranja. E a gente coloca tudo a perder. Não, está na hora agora de mudar essa forma. Perceber, estou com uma tristeza. Ao invés de arrumar culpados para isso, ou de ficar se desculpando, aceita. Eu tenho essa dificuldade. E aí você para pensar assim, não é a primeira vez não. Isso volta e meia bate na cabeça. Aí, ao invés de ficar achando culpado, não, aceita. Isso acontece comigo. Eu estou no estado de tristeza e aceito que eu estou nesse estado de tristeza. O que eu faço? Quando eu faço essa pergunta, eu estou indo para a reflexão. Eu percebo que tem um sentimento, aceito, paro de brigar com aquilo, ou negar aquilo, ou fugir daquilo, aceito que tem, e faço uma pergunta, que é o R, né? Perceber, aceitar e refletir. O que eu faço diante disso? Não sei, tenho a menor ideia. Mas agora eu vou começar a pensar nisso. Então você começa a refletir. E ao refletir, começam a vir soluções. A emoção, quando ela bate na nossa mente, ela costuma botar a gente num beco sem saída. Você acha que não tem saída. Mas se você conseguir perceber e aceitar, que é o difícil, é o aceitar, cria-se a oportunidade da gente ver janelas que antes a gente não via. A gente só via uma muralha na frente. Agora não. A gente está buscando um estado em que é permitido ou é possível você encontrar saídas, desde que a gente pare de brigar com a realidade. Então percebe, aceita a tristeza, reflete, o que eu faço? E vai achar uma resposta. Qual é a resposta? Aquela que está dentro de você. Não adianta eu dizer para uma pessoa, faz isso, faz aquilo, ou alguém dizer para mim. Somos nós mesmos que somos autores do nosso destino. Então eu tenho que fazer a pergunta, o que eu posso fazer diante disso? Não o que os outros deveriam fazer. O que eu posso? Aí você, com essa pergunta, você vai achar a resposta. Se você não achar uma resposta ótima, você começa a achar a resposta possível, que vai gerar a possibilidade de outras respostas depois. Mas lembrar que para você andar 10 quilômetros, se você ficar achando que é muito difícil andar 10 quilômetros, você fica parado. Mas se você começar a caminhar, você está indo na direção. Então, para andar 10 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Então, perceber, aceitar, reflete. O que eu faço diante disso? Ou o que eu posso fazer? Não o que a minha mãe pode. Não o que o Chico faria, Chico Xavier. Não o que a Madre Teresa faria. O que eu posso? Dentro das minhas possibilidades, o que eu posso? E a gente pode. Aí, respondido isso, vem o D de decisão. Tem que tomar uma decisão. Sim, eu posso. E vou fazer ou não vou fazer? O que adianta eu chegar à conclusão que eu posso uma coisa e não tomo decisão? Então eu preciso decidir. Vou fazer ou não vou fazer? E depois o A, de agir.
A gente pode até fazer uma boa reflexão, perceber o que precisa ser feito, decidir que vai fazer, só que coloca numa segunda-feira que nunca acontece. É sempre na semana que vem, ou no mês que vem. Então, gente, para encerrar é isso. Não tem nada misterioso, espero, naquilo que nós falamos. Tudo coisa simples. Peguem o livro, façam uma análise. Ah, mas isso vai curar uma depressão, uma ansiedade? Rapidamente não. Porque a gente não adquiriu isso assim tão rapidamente quanto a gente pensa. A gente tomou consciência de que tinha esse problema na hora que a última gota bateu e o copo transbordou. Mas aquilo ali vinha se acumulando. Então vai ter um processo. Mas esse processo existe, é bom que a gente saiba que ele existe. Então essa ferramenta, depois de muito refletir sobre ela, eu cheguei à conclusão que ela é boa para qualquer coisa. Não é só para problemas emocionais. Qualquer tipo de problema, de qualquer natureza, pode ser profissional, pode ser de qualquer natureza. Qualquer tipo de problema, para a gente chegar a uma solução dele, a gente tem que, primeiro, não fugir dele. Então, tem que perceber que ele existe e aceitar que ele existe, e não fugir dele. Aceitar que ele existe. E daí, fazer essa reflexão. O que eu posso fazer? Decidir e agir. Meus amigos, foi um prazer muito grande falar com vocês nessa noite. Espero que essas reflexões possam ser úteis, não é? E o caminho está dado. O livro, Energia Mental e Autocura. Uma boa noite para todos nós. E vamos lembrar mais uma vez, para encerrar, o pensamento de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Então Jesus fala, nós estamos vivendo momentos difíceis, o coração fica turbado. Tem hora que a gente dá um desânimo. Você diz, será para onde estamos caminhando? Quando é que vai ser a solução disso? Quem não tem Deus, não tem Jesus, muitas vezes entra em desespero mesmo. Não vê nada na frente. Infelizmente, o número de suicídios está aumentando escandalosamente. E o que é pior, na faixa de 13 a 14 anos de idade, os adolescentes. E está aumentando muito numa outra faixa, que é a terceira idade. São dados que vêm sendo coletados. Então, para encerrar, o pensamento de Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, Jesus. Jesus falou da vigilância e da oração. O parda nada mais é que vigilância. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um bom resto de semana. Um abraço para todos vocês.